Bem-vindo ao curso de Lógica do Centro de Preparação Luas. Hoje teremos uma aula introdutória, onde vamos falar sobre as noções básicas da lógica matemática. Bom, para falar de lógica matemática é necessário primeiro saber o que é uma proposição. Sendo uma proposição uma expressão da qual faz sentido dizer se é verdade ou falso. Isto é uma frase. É necessário dizer que é uma afirmação, não qualquer frase, não pode ser no seu sentido interrogativo, né? Tem que ser uma afirmação, ok? Da qual faz sentido dizer se é verdade ou falsa, né? Então, existem alguns princípios para que nós possamos dizer se ela é ou não uma proposição, sendo eles o princípio de terceiro excluído e o princípio da não contradição. Muito bem, vamos ver alguns exemplos de proposição para podermos entender como funcionam os verdadeiros princípios. Temos como primeiro exemplo P. Felipe Nunes é presidente. Bom, com esta expressão nós podemos dizer se ela é verdadeira ou não. E de fato é verdadeira, porque Felipe Nunes é presidente. Atualmente ele é presidente da República de Moçambique e do Partido Frelimo, né? Então Felipe Nunes de facto é presidente. Então faz sentido dizer se essa afirmação é ou não é verdadeira, né? Então, temos aqui a segunda expressão, que Yuli é baixinha. Muito bem. Faz sentido dizer se é ou não é verdadeira, só que vai depender do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista. Esta frase pode ser verdadeira, assim também como pode ser falsa, né? Dependendo do ponto de referência. Nesse caso, qual é o ponto comparativo para saber se ela de facto é baixinha ou é falsa. C. 2 mais 3 vezes 5 maior que 10. Também é uma afirmação, porque aqui dizem que este número que nós podemos calcular, que é 5 vezes 3 dá-nos 15, mais 2 dá-nos 17, e de facto 17 é maior do que 10. Então estamos perante uma proposição verdadeira, né? Estamos perante uma proposição verdadeira, porque é possível dizer se isso é verdade ou não, porque aqui foi feita uma afirmação, independente dela ser verdadeira ou dela ser falsa, foi feita uma afirmação. E a afirmação é que 17 é maior do que 10. Por coincidência, essa afirmação é verdadeira. Tá bem? Então, podemos ter aqui alguns exemplos de coisas que não são proposições. Temos, por exemplo, 2 mais 5. 2 mais 5 não é proposição, porque não disse nada, eu não afirmei nada, né? Eu só disse 2 mais 5, você vai responder 7. Né? Aí não dá para dizer se é verdade ou é falso, porque nem a resposta tem. Se tivesse a resposta já seria outra coisa, né? Mas se eu digo 2 mais 5, eu não afirmei nada, nem te mandei fazer 2 mais 5, na verdade. Eu somente disse 2 mais 5. Então não faz sentido algum dizer se essa expressão é verdadeira ou falsa. Então, se não faz sentido dizer se ela é verdadeira ou falsa, então não estamos perante, não é? Não estamos perante uma proposição lógica. Ok? Temos a segunda proposição, supostamente, né? Diz assim, Yuli é baixinha, né? Yuli é baixinha. Olha, há pouco tempo eu disse que Yuli é baixinha é uma proposição, mas agora digo também, Yuli é baixinha já não é proposição. Por que disso? Na primeira opção nós tínhamos uma afirmação, que para mim Yuli é baixinha, né? Yuli é baixinha. Para os padrões, não é? Para o padrão da sociedade moçambicana, Yuli é baixinha. Mas, se nós tomarmos em conta esta segunda expressão, ele não afirma nada. Ele está a perguntar, ele está a interrogar. E sempre que nós temos uma questão, uma pergunta, uma interrogação ou qualquer coisa do gênero, não estamos perante uma proposição. Porque para ser uma proposição é necessário estabelecer uma afirmação. Ok? Uma afirmação da qual nós podemos tirar o seu valor lógico. Nesse caso, dizer se é verdade ou é falso. Se nós não conseguirmos dizer se é verdade ou é falso, não é uma proposição. Yuli é baixinha. Ele está a perguntar, eu não tenho como dizer se é verdade ou falso, porque foi uma questão que me foi colocada.
né? Uma questão que me foi colocada, então não tem como dizer se essa questão é verdadeira. Não sei se deu para perceber. Não tens como dizer se uma questão é verdadeira ou é falsa, ok? Estamos juntos. Não tens como dizer se a questão é verdadeira ou é falsa, ok? Então, vimos aqui quando é que nós temos uma proposição, quando é que não temos, né? Então, isso já vai nos introduzir diretamente aos princípios lógicos, que eles são bastante intuitivos, né? Princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Lógico, nada pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, né? Por exemplo, Yuli é baixinha. Eu disse que para mim Yuli é baixinha, mas para Antônio, Yuli é alta. Tá bem? Yuli é alta. Então aqui estamos num porém. Estamos a dizer que Yuli é baixinha. Essa afirmação é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Aí que está. Não, nós devemos ter apenas um valor lógico. Ok? Devemos aceitar se ela é baixinha ou se ela não é. Uma das duas. Verdade ou falso. Nunca as duas. Tipo, depende. Não, não existe depende. Deve ser estabelecido, né, um padrão, ok? Para nós podermos afirmar se é verdade ou não é, ok? Tanto que, se por exemplo dizem assim, 20 é um número muito grande, né? 20 é um número muito grande. Essa frase eu posso muito bem classificar como sendo não proposição. Por quê? 20 é um número muito grande, sim. Se estivermos a falar de um jogo de futebol, realmente 20 é um número muito grande. Mas estando a falar de uma população, ok? Estamos a falar de uma população, estamos a falar de cidadãos da província de Maputo, por exemplo, aí já fica complicado, porque ela é o que? É um número muitíssimo pequeno, não é? Um número muitíssimo pequeno. Então, é necessário saber, ok? É necessário saber qual seria o nosso padrão de confirmação, ok? Então, do ponto de vista de lógica, essa frase não é uma proposição. Por exemplo, a música de Lisa James não é mais bela do que de Mingas. Se eu digo, a música de Lisa James não é mais bela do que de Mingas, quais são os efeitos de comparação, ok? Quais são os efeitos de comparação? Porque para alguns pode ser e para outros não, ok? Então, se me foi dado um ponto de referência, eu posso considerar como sendo uma proposição. Mas se não me é dada, eu não posso considerar uma proposição, né? Então, princípio de não contradição, devemos ter apenas um valor lógico, nunca assumir dois ou mais valores lógicos, ok? O que já nos remete ao princípio de terceiro excluído, isto é, não existe nenhuma terceira possibilidade, ok? Ou é verdadeiro ou é falso, não existe depende, ok? Não existe depende, não existe meia verdade, não existe meia mentira, não existe ocultei, ok? Ou não menti, só não perguntaste, aqui já não existe esse tipo de coisa. Ou é verdade ou é falso, ok? Temos aqui os valores lógicos que já nos relacionamos com eles, né? Que são os valores lógicos verdade e falso, ok? Então, verdade podemos representar também por 1, ok? E falso podemos representar ele por 0, né? Ainda é válida essa afirmação, ok? Então, tendo aqui também algumas operações, podemos ver aqui também algumas operações lógicas, ok? Então, são operações lógicas definidas no universo de proposição e no universo lógico, né? Então, as operações são, vamos encontrar aqui algumas expressões, né? Vamos encontrar não, e, ou, se então, e se e só se, né? Não, e, ou, se então, se e só se. Nesse caso, não seria uma negação, e seria uma conjunção, ou seria uma disjunção, se então seria uma implicação, se e só se seria uma equivalência, né? Seria uma equivalência. Então, vamos ver de forma detalhada cada uma das operações, né? Dando início à operação de negação. Então, negação é uma proposição P que consiste em alterar o valor lógico para não P.
Isto é, nós temos uma proposição, sendo ela verdadeira ou falsa, não é? Vamos alterar o seu valor lógico, escrevendo lá, não é verdade que, ok? Não é verdade que, então ela passa a ter sentido lógico. Neste caso, se é verdadeira, passa a ser falsa, e se for falsa, passa a ser verdadeira, ok? Então, a negação é simbolizada pelo acento til, né? Pelo acento til, e podemos ver aqui como ela funciona de forma prática, né? Então temos aqui uma pequena proposição. Proposição P. Sou estudante do Luaz, né? Sou estudante do Luaz. Então, caso tu não sejas, vamos fazer de contas que esta seja verdadeira, né? Seja verdadeira. Vamos fazer de contas que essa proposição seja verdadeira. Sou estudante do Luaz, né? Sou estudante do Luaz. Então, eu posso negar essa afirmação. Para negar, eu vou acrescentar o acento til ao P, não é? Vou acrescentar o acento til ao P e passa a ser assim. Não é verdade que sou estudante do Luaz. É somente negar, não é? Somente negar. Dizem, tu roubaste, diz, não, não roubei. Ok? Então, o que está a acontecer aqui? Sou estudante do Luaz, então vou dizer, não é verdade que sou estudante do Luaz, né? Mas existe uma forma mais prática que nós vamos chamar de linguagem corrente, né? Na linguagem corrente, deixando de lado a linguagem matemática, na linguagem corrente, eu posso dizer simplesmente, não sou estudante do Luaz. Acabou. Então, temos aqui duas formas de apresentar a negação. Okay? As duas formas são válidas, as duas estão corretas, tá bem? Mas esta é a corrente, a diferença é essa. Esta é a corrente e esta é a linguagem matemática. Muitas das vezes vamos usar esta. Não sou estudante do Luaz. Na verdade, no nosso dia a dia, nós usamos essa. Por isso que dizemos que é a linguagem corrente. Ok? Próxima proposição. Temos aqui a proposição R, né? Temos a proposição R. Então, na proposição R temos 2 mais 3 vezes 4 é igual a 20, né? 2 mais 3 vezes 4 é igual a 20. Então, se eu quiser negar esta proposição, eu vou acrescentar o acento til ao R e passará a ser da seguinte forma. Não é verdade que 2 mais 3 vezes 4 é igual a 20. Não é? Não é verdade que 2 mais 3 vezes 4 é igual a 20. Ou também podemos optar pela linguagem corrente, né? Então, na linguagem corrente seria 2 mais 3 vezes 4 é diferente, não é? É diferente.